Olá, eu sou Larissa Timóteo, professora de ciências, sou uma mulher negra, estou usando um óculos, cabelos cacheados e uma blusa cinza escrito "O mundo é feito assim". Nessa blusa tem a tabela periódica com os elementos químicos. O tema da aula de hoje é o dia que a Terra parou. E eu já vou te explicar por quê. O tema da aula parece filmes de catástrofe, né? Parece mocinho correndo, o mundo acabando, aquecimento global, uma barca para colocar todo mundo. Isso, na realidade, ainda não aconteceu. Mas a gente hoje vai falar do desequilíbrio dos ciclos biogeoquímicos, os ciclos dos elementos químicos. Todos os elementos químicos que a gente conhece estão na tabela periódica, mas alguns fazem ciclos que são bem importantes para a nossa vida. Os ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza para reciclar os materiais. Olhem aí esses ciclos. A gente tem aí o ciclo do carbono, o ciclo da água e o ciclo do nitrogênio como exemplos. Esses ciclos fazem parte dos seres vivos. Agora, quais são os fatores essenciais para que esses ciclos ocorram? É essencial que tenha um reservatório do elemento químico, que pode ser a atmosfera, a hidrosfera, a crosta terrestre. É essencial também a existência de seres vivos. Todos os ciclos passam pelos seres vivos. Na verdade, os elementos químicos formam também os seres vivos. E a movimentação desse elemento químico dentro do ciclo. Então, tudo isso é muito importante. Os ciclos, eles podem ser classificados em sedimentares e gasosos. Os ciclos sedimentares, eles têm reservatório principal na crosta terrestre. E os ciclos gasosos têm reservatório principal na atmosfera. Isso vai ser muito importante porque o desequilíbrio do ciclo vai depender muito de onde está seu reservatório, se na atmosfera ou na crosta terrestre. Os ciclos são de extrema importância para os seres vivos e para o ecossistema, porque o uso constante dos elementos químicos sem reposição poderia ocasionar a extinção das espécies. E quais são os fatores que influenciam na velocidade de um ciclo biogeoquímico? A natureza do elemento químico que participa do ciclo, a taxa de crescimento dos seres vivos e sua decomposição. O homem também exerce um importante papel nos ciclos biogeoquímicos. E é isso que a gente vai falar agora. O homem exerce um papel importante, mas muitas vezes acaba desequilibrando esses ciclos. O ciclo da água, por exemplo, é desequilibrado por desmatamento das matas ciliares, intervenção nos cursos d'água, impermeabilização do solo. E quais são as consequências disso? As secas dos rios e o assoreamento, a chuva ácida e também enchentes. As matas ciliares protegem a água. Elas são essa vegetação à beira do rio que precisa ter pelo menos 30 metros. E qual é a função delas? Impedir que a erosão e o lixo entrem para dentro do rio. Você sabe o que é o assoreamento? O assoreamento é quando as águas das chuvas vai levando a terra solta para dentro dos rios e o rio vai sendo soterrado. E como essas matas impedem que isso aconteça? A mata, ela filtra a água da chuva e as raízes seguram a terra para que o rio consiga fluir. Outra consequência são as chuvas ácidas. A chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição atmosférica, principalmente por meio de queimadas de combustíveis fósseis em indústrias e em automóveis. O ser humano vem lançando uma grande quantidade de gases poluentes, como alguns óxidos. A chuva já é um pouco ácida, só que com a emissão excessiva de enxofre, ela se torna muito ácida, fazendo mal à saúde e também causando danos ao patrimônio. Outra consequência do desequilíbrio do ciclo da água são as enchentes. A enchente, ela ocorre principalmente pela interferência humana. O assoreamento dos rios, jogar lixo dentro do rio, isso ocorre principalmente nas cidades, certo? E vai interferir muito no ciclo da água.
E o desequilíbrio no ciclo do carbono? As principais causas desse desequilíbrio são as queimadas, a produção de gás carbônico através de chaminés, indústrias e carros e a queima de combustíveis fósseis. E as consequências são o agravamento do efeito estufa e o aquecimento global. É muito importante, gente, usar menos carros, evitar ao máximo a produção de gás carbônico, para que essas consequências não ocorram, ou pelo menos sejam amenizadas. E o desequilíbrio no ciclo do oxigênio? O ciclo do oxigênio é afetado constantemente por nós, seres humanos, porque a gente emite muito gás carbônico e isso faz com que haja um desequilíbrio entre o gás carbônico e o gás oxigênio. Essas emissões, através da queima de combustíveis fósseis, afetam muito o ciclo do oxigênio. Quando a gente emite gases poluentes, a gente acaba destruindo a camada de ozônio. Uma das causas do desequilíbrio do ciclo do oxigênio são as queimadas. As queimadas são uma prática muito antiga, mas que traz sérios danos ao solo e à qualidade do ar. Geralmente, esse tipo de queimada tem como justificativa a limpeza de um terreno para um novo plantio, o pasto, a abertura de grandes áreas e estradas e também o desmatamento. Só que, como consequência, as queimadas emitem muito CO2, então vão alterar o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e também vão alterar a composição do solo, que pode alterar o ciclo do nitrogênio. Mas e o ciclo do nitrogênio? O ciclo do nitrogênio ele pode ser afetado através do uso excessivo de fertilizantes que alteram a composição do solo. E a solução para isso é a rotação de cultura ou a adubação verde. O desmatamento, também chamado de desflorestamento, nada mais é do que a retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um lugar. E o desmatamento mexe muito com o desequilíbrio dos ciclos. A retirada da cobertura vegetal está sempre relacionada a diversas causas, como a urbanização, mineração, a expansão do agronegócio, e seus impactos são inúmeros. Nós vimos que o desequilíbrio dos ciclos são causados por ações antrópicas, ou seja, por ações dos seres humanos. O que você pode fazer para minimizar isso? Você já parou para pensar que você também pode causar o desequilíbrio nos ciclos sem perceber? Então, o que a gente pode fazer é calcular a nossa pegada ecológica. Anota aí esse link e calcula lá a sua pegada ecológica. Você vai saber como você contribui ou não para que o ecossistema se mantenha intacto. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima!